Alô, queridos! Estamos aqui de novo com você na nossa live de liderança nessa terça-feira. As lives de liderança são sempre terça-feira, 19h19, 7h19. E hoje nós vamos ouvir um pouco do que o nosso Senhor espera de nós quando Ele retorna. E esse tempo já está chegando. Olá, pessoal. Quanto tempo, né? Ficamos aí 2 semanas sem fazer a nossa live, aí, em função de outras necessidades que se apresentaram diante de nós. Mas queremos que o Senhor ainda tenha uma estação para a gente interagir aqui nesse lugar, né? Dessa forma. Estava hoje falando para o Ju, que vontade de fazer a reunião presencial, né? De ver todo mundo. A gente queria muito estar mais perto de vocês, essa é a verdade. De poder ter uma conversa, né? Mais de perto, mas a gente entende que nem todos viriam, né? Nessa reunião presencial, então até que a gente possa se sentir liberado, né? Para fazer isso, vamos continuar por aqui. Boa noite, Fábio. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Quem mais ali? Alcimar, Coronel Vivida em peso hoje. Muito Nossa, gente, bem. A minha rinite bateu aqui hoje para ficar, misericórdia. Não vai ficar, não. Não liguem aí, se eu tô limpando o nariz, tá? Já vai passar. É rinite, gente. Covid passou longe daqui. Glória a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte em Lucas, capítulo 12, versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vendei vossos bens da esmola, fazei vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso coração, aí está também o vosso tesouro. E o que tem a ver isso com liderança? O que tem a ver isso com liderança cristã? O que tem a ver isso com o que nós vivemos nesses dias? Nós estamos acompanhando muitas pessoas nesses dias, nós estamos andando com muita gente, nós estamos percebendo necessidades e nos colocando diante do Senhor para atender, para cuidar dessas necessidades. Em alguns momentos isso tem custo emocional, tem custo do tempo, tem custo de tantas coisas. E por que nós fazemos isso? Porque nós somos gente maravilhosa. Não, porque nós somos objetos do amor, da graça de Deus, mas também... Oi, Tânia. Oi, gente. Oi, Giane. Oi, Suzana. Eliane, todo mundo. Mas também porque nós entendemos que nós podemos construir, enquanto líderes cristãos, podemos construir aquilo que não desgasta. Estamos fazendo para nós bolsas que não desgastam. Estamos levantando tesouros que não podem se perder. E estamos muito felizes com a revelação do Espírito no nosso interior, que nos empurra a cada momento mais para servir e amar e servir e amar ao Senhor e aos nossos irmãos. É esse texto que fala que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, né? Muitas vezes a gente pensa, acumular um tesouro no céu é sobre dar finanças, é sobre colocar os meus recursos no reino, mas é algo tão maior do que isso. Eu creio que acumular tesouros no céu é sobre um estilo de vida, né? Sobre uma escolha que você faz todos os dias, que é por aquilo que é eterno, por aquilo que é verdadeiro, onde você aplica toda a força que você tem, né? Onde você coloca não o seu recurso financeiro, mas o recurso da sua força, da sua mente, das suas emoções, dos seus relacionamentos. É quando você aprende a negar a tua natureza, né? A tua natureza carnal, a tua natureza humana, para escolher viver na natureza divina e entrar nesse chamado, no destino que o Senhor tem para você. Quando a gente olha para Mateus 5, né, esse texto também está lá em Mateus 5, onde fala das bem-aventuranças e do estilo de vida do céu. Então é sobre isso acumular um tesouro no céu, né? Sobre um estilo de vida do reino de Deus, ao qual todos nós somos convidados, não apenas nesse tempo, nessa estação, né, mas para toda a vida. Tânia, Wilson, bem-vindos, queridos. Hoje eu passei por uma experiência assim muito preciosa para mim. Não preciso ir muito longe para contar para vocês quantas áreas que o meu pai, pastor Eliseu, ele é um modelo e uma alegria nas nossas vidas enquanto ministério. E eu conheço muitos homens, mas não conheço muitos homens. Aliás, não conheço homem que tenha aberto mão de tantas coisas, tão próximo, né? Certamente teve muita gente que abriu mão da própria vida, mas a pessoa próxima a mim, que eu me relaciono, que mais abriu mão de coisas e de coisas naturais pelo reino e pelo que crê, é o meu pai, pastor Eliseu.
E hoje eu tive uma experiência muito gostosa. Quando eu estava voltando para cá, 6h15, 6h30 da tarde, ou um pouquinho antes, eu passei numa farmácia para comprar um medicamento, uma coisa baratinha, comprar uma coisinha de R$ 4. E eu entrei numa farmácia bem grande e vi que todos os funcionários estavam no fundo da farmácia, devia ter lá 6, 7 funcionários. E aí eu cheguei lá e pedi o comprimido que eu precisava, a pessoa pegou o comprimido, e me chamou a atenção, uma pessoa com várias tatuagens nos braços, uma pessoa bonita, e ela pegou e falou assim: oi, pastor. E eu não imaginei como ela me conheceria, eu falei: oi. E ela disse: o senhor tá tudo bem? Eu falei: sim, tudo bem, obrigado, tenha uma boa semana. Ela falou assim: e o seu pai tá bem? E aí eu falei: meu pai tá bem, ele é sempre animado, né? Eu sempre que pergunto pelo meu pai, como tá meu pai? Eu falo: animado, porque mesmo que eu não esteja falando com ele, eu não corro o risco de errar, porque ele nasceu animado e continua assim pelo resto da vida, né? Ele falou: animado, a pessoa do lado olhou e falou: animado a gente sabe que ele tá. Deixa eu abrir um parênteses para você entender o contexto. Esses são dias bastante intensos na nossa vida, bastante corridos. Nós precisamos estar correndo muito e o tempo é apertado, amanhã tem coisas, à tarde tem diversas, hoje eu tive inclusive uma reunião com ele, e eu sei que eu precisava falar algumas coisas com meu pai, decidir umas coisas aqui da chácara onde a gente mora. Eu estou tentando fazer isso há uns 15 dias, 20 dias, e ontem ele me ligou: tem um tempinho agora, estou indo aí, e a gente falou por 1 hora e ele voltou correndo porque ele não tem tempo. E aí aquela pessoa disse assim: e eu sei que o dia de ontem foi um dia excepcionalmente apertado de tempo para ele. E ele está ajudando bastante pessoas. Tivemos o velório ontem, né? Tivemos o velório. Da nossa amada Itálica. Da dona Itálica. Depois podemos falar sobre liderança. Isso é lindo, né? Como a pessoa lidera sem nunca ter sido considerada uma líder. Ela liderou uma família, liderou quantas coisas. Mas deixa eu voltar no tempo. Eu sei que o dia de ontem foi muito intenso. Eu sei que a gente não conseguia nem falar com ele nesse dia. Eu sei que muitos dias não dá tempo nem de falar, e minha mãe tá dizendo: olha, ele às vezes não tem tempo de comer, ele está ajudando muita gente que está doente, ele está ajudando muitas pessoas nesse tempo e corre muito, e ele acorda muito cedo, está dormindo muito tarde, eu estou me preocupando. E aí quando aquela pessoa falou, voltando, né? Esse é o contexto que a gente está vivendo. Aí voltando a conversa lá na farmácia. E a pessoa do lado disse: não, ele é sempre animado. E eu falei: você conhece ele? Ele falou: sim, todo mundo aqui conhece bem. Eu falei: por que todo mundo conhece bem? Ela falou: porque ontem ele passou 1h30 aqui na farmácia. Eu falei: sério? Ela falou: enquanto ele não orou com todos aqui, ele não saiu daqui. Ele falou bastante das coisas que estão acontecendo, falou de Deus para nós e ele orou com todo mundo. A gente ficou todo mundo aqui atrás, não entrava ninguém, e ele ficou orando e explicando, e orando e explicando, e eu achei graça naquilo, mas eu estava tão orgulhoso naquela hora de saber que no meio de tudo ele parou por 1h30, segundo as palavras deles lá, para ficar lá falando e orando. E aí eu fiquei me questionando lá no fundo: será que eles gostaram? Eles estão falando aqui com um sorriso no rosto, ou será que eles estão brincando? Ou será que... eu não entendi completamente, mas todo mundo manda um abraço pro teu pai, um abraço pro teu pai. E aí quando eu tava saindo, eles falaram entre si lá e disseram: viu, só um pouquinho, o quê? Dá para pedir para ele vir aqui outras vezes para orar por nós? E aí eu falei: sim, certamente eu vou dizer isso para ele. Então, quando me deparo nesse dia, isso aconteceu faz 1 hora e pouco, né? Eu amo testemunhos de anos atrás, mas como é bom ter um testemunho de 1 hora atrás, como é bom ter um testemunho de 1 semana atrás, as coisas que estão acontecendo nesse dia, é tão precioso. Mas aquela hora eu percebi e eu fiquei tão feliz, porque eu vi que o meu pai ainda é e sempre será um homem que aquilo que é do eterno não tem tempo. Ele para pelo que é eterno. A gente não consegue falar com ele para 10 minutos, ele talvez não consiga almoçar todos os dias, ele passa correndo por lá pela cozinha, sai comendo alguma coisa, à noite muitas vezes acontece, mas quando ele tem a oportunidade de compartilhar alguma coisa eterna, o tempo para ele. Então eu não queria ser quem estava esperando ele, porque naquela hora que ele estava lá orando pelas pessoas, alguém estava lá esperando o pastor chegar. Mas se ele marcar com você e ele estiver demorando, saiba
que se a eternidade for um momento de eternidade acontecer na vida dele, acabou a agenda, acabou o tempo, ele vai cuidar do que é eterno. Então isso enche meu coração de esperança, de alegria, e é um exemplo que hoje me alegrou o coração quando eu estava vindo para cá. A Débora conhece as figuras, né, meu amor? Glória a Deus. E olhando para esse texto aqui, né, é exatamente sobre isso que o Ju está falando. O versículo 35 diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Eu creio que esse tem sido o exemplo do pastor Eliseu, e essa tem sido a busca de cada um de nós que estamos aqui juntos, né? Nós precisamos ter a nossa lâmpada acesa aí, nós precisamos ter o nosso coração cheio de vida, aquecido. Nós precisamos manter essa chama do Espírito forte dentro do nosso coração, para que nós possamos responder a esse Senhor que tem estado à porta, né, a nossa porta todos os dias, e nós precisamos discernir qual é a nossa resposta como líderes nesse tempo. Nós cremos que o Senhor tem trazido aí um avivamento sobre a igreja. Nós olhamos para a igreja, na verdade, eu estava comentando com o Ju hoje, tem tantas coisas boas acontecendo, mas a gente também tem um sentimento assim, nossa, se a gente for contar quantas pessoas estão no culto, né? Pela manhã, e quantas pessoas estão no culto à noite, tipo, cadê o resto da igreja, né? Tipo, eu falei pro Ju, tem muita gente que não tá aí, né? Ainda tem muita gente circulando, né? Indo a restaurante, indo a supermercado, indo a lugares, mas ainda não vem à igreja porque ainda considera a igreja como um lugar de ameaça. Isso é muito triste para mim, na verdade, né? Pensar que ainda existem pessoas com essa mentalidade, quando o Senhor tem nos fortalecido de uma forma tão intensa, quando nos reunimos como um corpo, como uma família que está alinhando o coração, né? Juntas com um desejo, com uma busca, com uma convicção de que um novo tempo está às portas aí, que o Senhor está mesmo chacoalhando toda a terra, tudo que precisa ser abalado na nossa vida e sobre a terra está sendo abalado. Então é um tempo de abalo, é um tempo onde as pessoas elas precisam estar perto, elas precisam estar compreendendo, discernindo junto o que Deus está fazendo. Eu creio que o Senhor tem nos chamado como líderes nesse lugar, como igreja, como um corpo, né, como uma família, a estarmos juntos e a discernirmos juntos, porque ao som da sua voz tem uma resposta coletiva, né, corporativa, para nós entregarmos ao Senhor. Então, queridos, esse é o nosso momento da live que nós costumamos pedir para você compartilhar. Porque quando você compartilha a live, muito mais gente pode acessar aí no seu perfil, aonde você está. Então, eu quero pedir para você compartilhar essa live. Inclusive, quero pedir para alguém entrar e compartilhar lá no Evida, no grupo Evida, porque nós tivemos um probleminha com carregadores dos nossos computadores. Normalmente a gente está fazendo a live e tem o computador aqui que a gente está interagindo. Hoje eu estou interagindo pelo outro celular aqui, escrevendo, mas eu não consigo compartilhar rapidamente daqui. Então, por favor, compartilhe aí essa live no seu perfil, mas compartilhe também lá no Evida, por gentileza, tá bom, queridos? Marca o nome de outros líderes que, porventura, não possam estar nesse momento aqui conosco. Sim, a Débora está falando e eu falei alguma coisa antes, mas hoje de manhã nós... Ok, o Josnei está escrevendo aqui, tem célula online hoje, lembra aí, pastor? Então, lembrando que tem no Google Meet depois, célula online, 8h30. Voltando agora, que você já compartilhou, será que compartilhou? Vai aí, põe o dedinho, não vai custar. Eu estava falando que hoje nós tivemos o velório da Dona Itálica, muito querida, muito amada. Eu brinquei lá no velório com as pessoas que a amam também, que quando você vai a um velório, você sempre escuta a frase, né? A morte é a única coisa que todo mundo tem certeza, que vai chegar para todo mundo. Mas eu não acreditava nisso, porque eu olhava para Dona Itálica e pensava, não, uns são imortais, uns não vão morrer nunca. E agora acabou, né? A minha ilustração, né? Agora eu já acho que todo mundo que não for arrebatado pelo Senhor vai sim morrer. E a Dona Itálica hoje foi promovida, ontem, né? Foi promovida e alegrou nosso coração ouvir o testemunho. E
Um neto falou com tanta propriedade que o exemplo de fé, de cuidado, o exemplo de amor, de cuidado e de fé dela deixaram marcado o coração de todo mundo perto dela. E quando a gente fala de liderança e olhando para se importar com o que é eterno e estar com a nossa lâmpada sempre acesa e tudo isso que está dizendo aqui em Lucas 12, a gente pôde ver na vida dela alguém que nunca teve um cargo, nunca teve um título, nunca teve... Mas hoje lá, no ladinho do caixão dela, quantas pessoas que foram lideradas por ela à fé, lideradas por ela ao amor, lideradas por ela a boas obras. E quando seus netos contavam do exemplo que tinham dela, desde que eram muito pequenos, quando os filhos estavam ali compartilhando as lembranças, a gente pôde perceber que liderança é para ser exercida à medida que servimos as pessoas com uma chama no coração. Se nós servimos as pessoas com chama no nosso coração, nós estamos exercendo verdadeira liderança cristã. E hoje ali nós nos despedimos daquele momento de uma líder, de alguém que liderou sua família, de alguém que liderou as pessoas ao seu redor. E eu lembro dela sempre quando terminava o culto, ela ficava atrasando a família para o pastor olhar que ela estava lá na porta e lá dar um beijo nela. Ela gostava de beijo, ela gostava de um beijinho no rosto, ela gostava de segurar na mão, falar alguma coisa. E é tão gostoso porque, de certa forma, até nós fomos liderados por ela em algumas coisas nesse sentido de cuidado, de amor, de zelo e de se preocupar com os outros, dar essa atenção para os outros. O que falta ao seu coração para estar cheio de chama de Deus, para que a sua liderança não precise ser instituída? Hoje em dia pessoas falam muito de cargos, dizem, se eu não for pastor eu não tenho autoridade para isso, se eu não for diácono eu não tenho autoridade para aquilo, se eu não for apóstolo eu não tenho autoridade para aquele outro. Quando, na verdade, a autoridade no Novo Testamento, ela vem de um coração disposto, de um grande amor e de uma chama. E aí a gente vê lideranças que nunca tiveram títulos. E nós vemos muitos títulos que nunca tiveram liderança. Verdade, quando os discípulos perguntaram para Jesus, né, quem era o maior no reino dos céus, ele disse que é aquele que serve, né? Ele comparou o maior no reino dos céus a uma criança, né, que tem um coração completamente aberto a ser liderado, a ser direcionado. E ele disse que aquele que quisesse ser grande no reino de Deus teria que aprender a ser pequeno, né? Teria que aprender a ser o servo de todos. Eu creio que o Senhor está nos convidando a esse lugar nesse tempo, né? A discernirmos como servir uns aos outros, como enxergar as pessoas, como amar as pessoas num tempo onde a carência com certeza cresceu, né, na vida de todo mundo. E essa distância aparente aí, essas máscaras, todo esse processo, né? Tudo isso ainda é muito estranho. A gente vai se acostumando um pouco. No começo a gente saía sem máscara, né? Esquecia, chegava. Quantas vezes o Salmo teve que me ligar para dizer: mãe, desci do carro sem máscara, ficou aí, não tô acostumado ainda. Mas passou, né? Todo mundo já familiarizou com a máscara, já tá. Mas não é para ser assim, né? As coisas não estão bem, as coisas não são para funcionar dessa forma, e a gente não pode entrar, né, na dinâmica da vida, na correria, e isso se tornar normal, né? Eu creio que não é normal. Cada vez que nós olhamos uns para os outros de máscara, nós temos que nos lembrar que as coisas não estão bem, né? Que o Senhor está permitindo que a terra seja abalada, que as coisas, né, que antes pareciam que eram certas e estava tudo ok, elas não estão certas, não estão ok, e o Senhor quer nos despertar para elevarmos os nossos olhos para os montes, né, e percebermos que há socorro no Senhor, socorro vem do Senhor e só dele. Essa semana foi incrivelmente intenso o que o Senhor fez nas nossas vidas nos cultos. Muita graça na vida do Pastor Júnior. Se você não assistiu o culto, eu quero desafiar você a assistir, a procurar lá o culto desse dia. Que dia era? Hoje nós estamos na terça-feira, então domingo era dia 23, vai estar lá, culto 23 de agosto. Então, uma palavra muito forte aos nossos corações sobre a necessidade de nós deixarmos de ser aquelas pessoas. Ele usou o exemplo do aleijado que estava na frente do templo. Ele ia ao templo todas as vezes, ele sempre voltava com alguma coisa, mas nunca voltava com aquilo que realmente transformaria a vida dele. Ele voltava com alguma coisa boa de lá, ele sempre ganhava esmolas, mas ele nunca ganhava aquilo, a necessidade definitiva dele nunca era suprida.
E ele foi nos ensinando e demonstrando que muitas vezes na vida cristã nós vamos para uma célula, nós vamos para um culto, nós vamos para uma reunião e nós sempre trazemos conosco alguma coisa boa, mas é só mais alguma coisa boa. Mas existe uma postura que arranca a gente de ganhar esmola e que nos coloca de pé sobre os nossos próprios pés. Nós precisamos que a manifestação de Cristo seja revelada aos nossos corações, né? Como Pedro olha para aquele rapaz e diz: olha para mim, olha para mim. Quando ele tira os olhos da sua, porque olhando para baixo ele ia ver a sua limitação, mas quando ele olha para Pedro, ele vê em Pedro alguém que fala em nome do Senhor Jesus. Ele diz: o que? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aí ele recebe a condição para nem precisar mais ficar lá esmolando e mendigando. O que acontece aí? Acontece uma mudança de paradigma. Então, é bom dar esmola? É bom dar esmola, mas é muito melhor dizer para as pessoas: levanta e anda. Qual é a diferença? Quando a gente olha para uma pessoa com necessidade, você pensa rapidamente em suprir a necessidade, em dar uma carona, em dar uma cesta básica, em dar alguma coisa para a pessoa. E nós estamos tão condicionados a viver com pouco poder que nós acabamos nos conformando em ser uma agência de assistência social. Uma agência de assistência social tem a sua importância, mas não é o chamado da igreja. O chamado da igreja é olhar para a pessoa que não tem condição para trabalhar e dizer: ok, aqui está a cesta básica para essa semana, mas aqui está o poder de Deus para a tua vida toda, e tocar a vida dessas pessoas e revesti-las de poder para saírem daquela circunstância, saírem daquela situação, começarem a ter a sua alma e a sua mente transformadas e dali uma semana estarem trabalhando ou estarem conquistando as coisas que precisam conquistar para que elas possam verdadeiramente sair da sua condição de coxos, seja lá em que área essa condição tiver estabelecido-se nas suas vidas. Com certeza o Senhor está formando algo dentro do seu coração nesse tempo, nessa pandemia, em todo esse processo. Eu creio que o Senhor está reconstruindo algumas coisas dentro de nós, está trazendo um fundamento novo, né? Estruturas foram abaladas, isso é claro, né? Estruturas se mostraram frágeis nesse tempo, mas o que tem sobrado, né? O que é de Deus dentro do nosso coração, e isso é o que não pode ser abalado, e isso é o que precisa permanecer nesse tempo. Então, eu creio que como líderes nós precisamos olhar para dentro de nós e nós precisamos responder o que tem dentro de mim que não tinha antes, né? O Rogério escreveu ali: eu quero que a hora que tudo isso passar eu possa estar muito mais intenso, muito mais firme com o Senhor. Eu creio que esse é o nosso desejo sobre a igreja, né? Que quando tudo isso passar nós possamos ser uma igreja nova, né? Uma igreja mais forte, com um fundamento mais firme, com uma visão clara do seu propósito de existência nessa cidade, com uma convicção clara de quem é o Senhor, né? De o que nós vamos fazer a partir desse tempo junto com Ele. E eu queria também dizer que nós não podemos esperar passar esse tempo para nós manifestarmos a glória de Deus. Hoje tem uma sede nunca antes vista na vida de todas as pessoas. As pessoas estão clamando, né? Eu falei da experiência do pastor Eliseu no começo da live, mas a pastora Clô contou no culto mesmo uma experiência dela orando com 12 pessoas, outras famílias. Salmo estava me contando de uma experiência de alguém por quem ele orou nessa semana. Nós oramos por pessoas, tocamos a vida de pessoas essa semana, e hoje é um tempo de fome. Então não tem coisa mais triste do que nós termos alimento e deixarmos as pessoas morrendo de fome ao nosso redor. Eu e você temos Jesus dentro de nós. Eu e você temos um fogo do Espírito dentro de nós. Eu e você temos, ou deveríamos ter, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, os dons do Espírito manifestos para tocar a vida das pessoas. E as pessoas têm perguntado, falar: mas eu não sei como que é isso. Eu queria ter esse dom aí de... Né? O pastor Júnior falou que às vezes Deus fala as coisas para ele, né? O pastor Juliano, algumas vezes Deus fala as coisas da vida da pessoa para ele, e aí quando fala aquilo, a pessoa se quebranta, se desmancha diante do Senhor. Então, as pessoas têm perguntado, e eu queria
que isso fosse o elo final da nossa live de hoje. Muitas pessoas têm me perguntado, então como fazer sobre esse dom profético de palavra de conhecimento, que é, sem dúvida, aquilo que está sendo manifesto na vida de muitos cristãos hoje, na igreja, na nossa igreja. Muita gente. Ao final do culto da manhã, nós estávamos em 5 pessoas e 4, a gente estava se despedindo, então tchau, tal, alguém me fez uma pergunta e eu olhei para ele e eu, no lugar de responder a pergunta, liberei uma palavra de conhecimento. E aí a pessoa que estava do meu lado era o Enos, ele liberou uma palavra de conhecimento, o Júnior liberou uma palavra de conhecimento e o Josnei, que estava perto, liberou outra palavra. E aí a pessoa falou, uau, achei que já tinha terminado o culto. E eu vi 4 palavras de conhecimento sobre a sua vida. E as pessoas têm perguntado, e aí como que faz? Quando que Deus dá isso pra gente? Deixa eu dizer para você. Você já falou de Jesus para 30 pessoas? Porque eu tenho a impressão que a palavra de conhecimento vai se manifestar na vida da 31ª para quem você estiver falando. Porque a Bíblia diz, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Se eu nunca estou abençoando pessoas com a minha boca, com aquilo que eu já sei, que é Jesus morreu por você, Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados, você já sabe dizer para a pessoa, olha, se você dobrar o seu joelho, se você confessar Jesus como Senhor, como seu Salvador, então você será salvo. Você já sabe isso? Então, se você tem isso e não compartilha, não é normal que você espere ter mais que isso para falar. Porque quem não é fiel naquilo que tem, não vai receber aquilo que não tem por via de regra. Porque Deus pode fazer qualquer coisa a qualquer tempo. Ele pode dar dons, ele pode tomar sua boca, pode tomar a boca da mula de Balaão, do cachorro. Ia ser muito engraçado, né? Você chega na pessoa e você não fala nada e o teu cachorro olha para a pessoa e fala, você tem que se converter. Então é melhor você falar, né? Eu acho que foi terrível para Balaão. A história inteira dele, na verdade, ficou assim, a mula obediente do profeta mula, né? E então eu não quero ter essa história sobre a minha vida. Aquilo que eu tenho, eu quero declarar, eu quero testemunhar. A partir de você testemunhar, abençoar, entregar o que você já tem, o Senhor vai te acrescentar dia a dia, até que chegue o dia em que todas as coisas espirituais estejam plenamente reveladas ao seu coração. E não demora, porque o Espírito Santo quer tocar a vida das pessoas. O Senhor quer abençoar as pessoas. Então, corra para o que Deus tem nesses dias para você. É isso aí, o Senhor quer nos levantar como homens e mulheres corajosos, ousados, convictos, né, de que tem um Deus que é por nós e que, à medida que nós nos colocamos debaixo da sua liderança, Ele é fiel e Ele nos surpreende com a revelação do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia na nossa vida e através de nós. Glória a Deus. Eu quero dar um abraço muito especial hoje para o Douglas Mota e a sua esposa querida, que vão nos receber daqui a pouquinho para a gente conversar, e eles estão aqui. Eu fiquei feliz de vê-los aí acompanhando essa live de liderança. Mas eu não quero terminar essa live sem que a gente possa orar por vocês e clamar ao Senhor para que, como igreja, nós sejamos fiéis naquilo que já recebemos, a fim de que possamos receber aquilo que a Bíblia diz aqui em Lucas 12:34. Aqueles que têm alforjes que não se desgastam, aqueles que trazem para si tesouros que não podem ser consumidos. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu nome, porque o Senhor já tem abençoado o teu povo com sabedoria, com graça, amém, com amor pelas vidas. E eu quero pedir hoje que o Senhor acrescente a tudo isso ousadia, coragem, amém, intrepidez, para que os teus filhos possam definitivamente começar a declarar aquilo que já há no coração, amém, deles. E à medida, Pai, que os meus irmãos estejam declarando, à medida que as pessoas estão fortalecendo umas às outras, o Senhor possa abençoá-los, o Senhor possa trazer mais e mais palavra, mais e mais revelação, e que eles possam se alegrar no Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Norton, você é bem-vindo sempre para ficar, não é só para líderes, e é uma alegria que você esteja com a gente aqui. Porque todos nós temos um nível de liderança nas nossas vidas quando nós estamos cheios do Espírito. Uhum. Você vai orar também, meu amor? Não sei, você que diz.
Que Deus te abençoe, querido, para permanecer em tudo aquilo que você já tem compreendido aí. O Senhor nos chama para andar naquilo que nós já temos alcançado. Que naquilo que você já tem discernido, compreendido, o Senhor te fortaleça para permanecer, para crescer, continuar crescendo na graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem está chegando por último aí, dá uma olhada na live, assiste desde o começo. Aliane, bem-vinda, querida. Abençoar vocês aí. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês, queridos. Quinta-feira, 19h19, nós temos a live dos filhos. E daqui a pouquinho nós temos aí no Google Meet, tá o endereço aí em cima nos comentários. Nós temos célula com o pastor Josney, uma mega célula, né? E amanhã, mulherada, Projeto Esther. Amanhã, mulherada, que é isso? Amanhã, mulheres queridas, lindas, abençoadas do Senhor, Projeto Esther, lá no templo. Vai para lá, viu? Deus te abençoe. Tchau, tchau.